Olá, alunos! Olá, crianças! Olá, famílias dos alunos do primeiro ano. Sou a professora Kelly, vou estar com vocês nessa aula do material Aprender Sempre. Primeiro, sempre iniciamos, pela nossa leitura do alfabeto, tá, crianças do primeiro ano? É muito importante ler o alfabeto todos os dias. Vamos lá? Preparem-se para ler, tem que olhar. Então, vamos começar a nossa leitura. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E aí, acompanhar a leitura do nosso alfabeto? Para ler, tem que olhar sempre as letrinhas para ir lembrando do som que elas fazem e do seu traçado, do seu formato, ok? Vamos ler agora somente as vogais? Vamos lá? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Essas são as vogais, letras muito importantes para a gente aprender e escrever cada dia melhor, ok? Agora só as letras que eu mostrar e repita. B, a próxima agora. D, D. Repita depois da professora. A próxima letrinha. P, P. E mais uma letrinha para ler. Vamos ver qual vai ser? T, T, letra T. E hoje as nossas atividades estão nas páginas 21 e 22 do material Aprender Sempre. Então, localize no seu material e faça a leitura pelo seu material, ok? Aula 7. Conhecendo a confecção de um brinquedo. O que vamos aprender? O que será que vamos aprender nessa aula, hein, crianças? Já localizaram? Continuando a leitura. Nesta aula,
Vamos ler uma ficha contendo instruções sobre como confeccionar a boneca Abayomi. 1. Você e sua turma vão ler uma ficha contendo instruções sobre como confeccionar a boneca Abayomi. Então, nós vamos ler aí uma ficha de instruções sobre a boneca Abayomi. E vocês vão conhecer essa aula, quem é a boneca Abayomi e como ela surgiu. Então, temos o título dessa ficha, Como fazer uma boneca Abayomi. E o próximo item, materiais. 1. Uma tira maior de tecido preto ou marrom, com cerca de 20 centímetros. 2. Uma tira menor de tecido preto ou marrom, com cerca de 10 centímetros. E 3. Pedaços de tecidos coloridos. Na página 22, como fazer? Em cada ponta da tira maior, se faz um nó. Depois, dobra ao meio a tira e se faz um terceiro nó. Esta será a cabeça e as pernas da boneca. Então, o primeiro passo está aí nesse primeiro parágrafo, ok, crianças? Dobrar a tira maior ao meio, fazendo um nó, para começar a fazer o corpo da boneca. Segundo parágrafo. Com a tira menor, são feitos os braços. Faz-se um nó em cada ponta e então se amarra a tira mais curta logo abaixo do nó da cabeça da tira maior. Depois a gente usa o tecido colorido, bota a roupa, faz de conta que tem olho e nariz e coloca um enfeite na cabeça dela. Ensina Maria Vitória. Esse texto foi adaptado, de Aprenda a Fazer a Sua Boneca Abayomi, tá? Que está disponível nesse endereço que está aí no material de vocês, memoriaebc.com.br/infantil 2015/11, Aprenda a Fazer Sua Boneca Abayomi. Acesso em 15 de setembro de 2020, está aí na descrição, tá? E o que a gente percebe nessa ficha de instruções? O primeiro item que tem nessa ficha é o título. Lembrando, a ficha de instruções também é um texto que instrui, um texto informativo de instruções, tá? Tem lá o item materiais, o que você vai usar para fazer a boneca, e o como fazer, o passo a passo. Olha, repartiram esse passo a passo em parágrafos. Então, cada parágrafo está fazendo um passo, de cada coisa que se deve fazer para, cada procedimento para fazer a sua boneca, ok? A ficha de instruções também faz parte dos textos instrucionais. Eles dão instruções. E tem outros textos que fazem parte, desse tipo de texto. Os manuais de instruções, As receitas culinárias, os rótulos de produtos, de alimentos, e as regras de convivência, as regras de etiqueta, as regras no trabalho, tá? Então, são todos os tipos de texto instrucional, que dão instruções sobre alguma coisa, como você deve fazer, como você deve se comportar, tá? E é muito importante a gente estudar esses textos, que a gente vai ver sempre durante toda a nossa vida. Então, aqui tem um exemplo
de um manual de instruções, é de um jogo, tá? Um brinquedo. É a Mega Senha. Então tá lá, leia antes de jogar. Então, para as pessoas aprenderem a jogar, elas têm que ler para saber a ordem em que elas vão fazer as coisas, não é verdade? E tem os itens ali nesse manual de instruções, o que contém, o que tem, né? O que faz parte do jogo e o preparando o jogo, né? Aqui ele não está completo, tá, gente? Tá cortado um pedaço, mas é só para vocês terem um exemplo. E agora, um exemplo de receita, tá no site tudogostoso.com.br/receita, bolo fácil de chocolate no liquidificador. Que delícia, que bolo lindo! E aí tem a receita, o título dessa receita, que é o nome, o tempo de preparo, o rendimento, para quantos pedaços vão dar, né? Esse bolo, essa receita. E no mesmo site, continuando lá na mesma página, tem logo abaixo, né, da foto do bolo, tem os ingredientes. Aqui eles repartiram, tá? Em massa e recheio e cobertura, tá bom? Então eles repartiram os ingredientes para um item dessa receita e para o outro item. Do mesmo jeito que fizeram no item modo de preparo, nessa parte do texto receita, desse texto instrucional, que dá uma instrução de como fazer esse bolo, né? A parte da massa e a parte do recheio, como as pessoas, ó, pode ver que tá numerado até, ó, tá? Qual que é o passo a passo. E olha aí, aqui temos um exemplo de rótulo de alimentos. No rótulo de alimentos, geralmente também tem o modo de preparo. É um texto que dá uma instrução. Olha, tem um desenho e ao lado um texto, uma frase, falando, descrevendo o que está naquele desenho, né? Tem alguns que só tem por escrito, tem alguns que tem a imagem também. Olha lá, o segundo passo. Teve uma imagem, um desenho e um parágrafo explicando, né, o que é aquele passo. Assim, nos rótulos também de produtos de limpeza. Esse é um exemplo de um rótulo de desinfetante. Então, tem ali, ó, modo de usar, dilua um copo americano, 100 ml para cada 10 litros de água, passar com um pano em todo o ambiente. Então, tem várias situações. Se a gente continuar a ler ali, a gente vai perceber, tá? Como que deve ser usado, certo? E eles trazem também, geralmente, a composição. O que tem naquele produto. Outro tipo de texto instrucional são os combinados ou as regras de convivência. Aqui tem uns exemplos de combinados, regras de convivências na escola. Com certeza vocês já viram alguma coisa parecida assim quando estávamos nas aulas, não é verdade? As professoras sempre colocam os cartazes das regras de convivência, dos horários, né? A rotina, o que vai ser feito, certo? Então, também são textos instrucionais, dão instruções de como você deve se comportar, o horário, né, de cada coisa. Assim também vai ser no ambiente de trabalho, tá? Quando você for passear num hotel, numa pousada. Então, para que servem esses textos instrucionais? Para instruir, dar instruções, para ensinar. Ensinar como se comportar, como proceder no ambiente. O passo a passo de como fazer alguma coisa, tá? Então, a ordem de si, né? As instruções numa ordem, seguindo uma ordem, ensinando numa ordem, o que primeiro devo fazer e assim por diante. Os textos instrucionais sempre aparecerão, viu, crianças, na vida de vocês. Pode perguntar papai e mamãe quando vai no banco, quando vai instalar um aplicativo no celular, tem uma ordem para se fazer. Então, vamos observar aí, no nosso Como Fazer a Boneca Abayomi, tá? Os itens que fazem parte desse texto, dessa ficha de instruções. Então, temos lá, título, materiais, que estão repartidos em 3, né? Então, vai usar 3 tipos de materiais diferentes. E o como fazer, que está agrupado em parágrafos. Os parágrafos, podem ver, eles têm uma pontuação. Tem vírgula, tem ponto final, tá?
Então, assim que eles organizaram o texto da Abayomi. Às vezes aparece de forma um pouquinho diferente. Na aula 8, é o confeccionando o brinquedo. Então, a gente vai ver a ficha da Abayomi e vai produzir essa Abayomi. A Abayomi é essa bonequinha que está aí. É uma bonequinha de pano, tá? A Abayomi. Olha a palavrinha Abayomi aí. Começa com A, termina com I. E a Abayomi significa aquela que traz alegria, tá? A Abayomi é aquela que traz alegria, de origem africana. Por que que ela tem esse significado de aquela que traz alegria? As mães negras que estavam sendo transportadas nos navios negreiros para serem escravas, retiradas lá do continente africano, tá? E sendo levadas para serem escravas, estavam com suas filhas. E elas, para trazer um momento de consolo, de alegria para aquela criança, arrancavam tiras das suas próprias roupas e construíam essa boneca. Então, várias mães fizeram essas bonecas durante todas aquelas décadas, né, em que os africanos foram escravizados e levados para outros continentes, para outros países para trabalhar sendo escravo, né, escravizados. E para dar esse brinquedo para a criança, toda criança gosta de um brinquedo, não é verdade? Eu acho que vocês gostam. E elas davam esse momento de alegria, de distração, fazendo essa bonequinha. Olha lá, ela é toda de pano. Estão vendo lá? Então, para nós, às vezes, né, pode olhar a bonequinha e falar assim, ai, nossa, como ela é simples, como ela é molenga. Será? Não tem muita graça. Mas para aquelas crianças que estavam nos porões dos navios negreiros, a Abayomi foi muito importante. As consolou, as trouxe alegria, as trouxe momentos de criatividade, né, na brincadeira, tá bom? Então, tem vários vídeos na internet ensinando a fazer Abayomi, tá? Eu retirei as imagens de um aí, que está o passo a passo. Olha lá tá mostrando os tecidos, as tiras de tecido. E está dizendo, inclusive, nesse vídeo com um texto, com uma frase, você vai precisar de retalhos de tecido nas proporções. Na nossa ficha de instrução do livro, não falou as medidas. Aqui, nesse vídeo, a pessoa colocou as medidas, mas a gente tá vendo que um é maior e outro é menor, tá? Aí já é um outro passo que foi apresentado nesse vídeo, tá? Para vocês perceberem que uma das tiras já está amarrada, formando a cabecinha, e a outra tira amarrou-se logo abaixo daquele nó para formar a mãozinha. Olha lá, cabecinha, os bracinhos com a mãozinha, as perninhas com os pezinhos, formando um corpinho da Abayomi. Com uma tira colorida, né? Corta-se o centro para abrir para colocar na cabecinha, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje? O que estamos aprendendo hoje? A leitura do alfabeto, os textos, né? O texto instrucional, os manuais, tá? As receitas, as regrinhas de convivência, são textos instrucionais, nos ensinam, nos instruem, tá? Mostram como fazer passo a passo. E dentro dos textos instrucionais, a gente viu a ficha de instruções da Abayomi, que a gente acabou de ver aí. Será que se a gente ler a ficha da Abayomi, vai bater com o que a gente viu das imagens daquele vídeo? Quem lembra da leitura? Então, está lá o como fazer a boneca, né? E os materiais e os procedimentos. Ao terminar, tá? As suas anotações da sua ficha, entre em contato sempre com o seu professor, com a sua professora e boa aula!